Então, pessoal, esse primeiro tipo de ligação é a ligação eletrovalente ou iônica. É a ligação que, em geral, se dá entre um metal e um ametal. É uma ligação exclusivamente de natureza eletrostática. Por quê? Porque o metal, em geral, tem um raio atômico grande e tem uma tendência a perder elétrons, quer dizer, tem uma alta eletropositividade. E então ele forma cátion, um íon de carga positiva. Enquanto o ametal, ele tem um raio atômico pequeno, uma alta eletronegatividade e uma tendência a formar ânion. Essa transferência de elétron do metal para o ametal vão formar espécies de cargas contrárias. Um de carga positiva, que é o metal, e o outro de carga negativa, que é o ametal. E aí, por eletrostática, eles se unem. Essa ligação, em função da transferência de elétrons entre espécies com eletronegatividade muito distante entre si, essas espécies são chamadas de compostos iônicos. E a ligação entre eles, que é uma ligação efetivamente por transferência de elétrons, é chamada de ligação iônica. E aí, combinado a isso, tem algumas características que são bem peculiares da ligação iônica, né? Dos compostos iônicos. Especialmente, são sólidos na temperatura ambiente, possuem alto ponto de fusão e de ebulição, possuem elevada dureza, então baixa resiliência. Esses compostos, eles não se deformam no campo elástico, por exemplo, né? Isso é uma propriedade mecânica, né? E, assim, normalmente eles têm um aspecto de um pó branco, tá? É só pensar mais ou menos no sal de cozinha, tá? É basicamente aquilo ali. Quando eles se juntam, eles não formam moléculas, eles formam o que a gente chama de retículo cristalino iônico. Eles empacotam, né? Eles vão se arranjando, né? Os cátions e os ânions, de maneira a possuir baixo grau de mobilidade nesse cristal, né? E de estarem muito próximos entre si. E aí, em função da eletrostática, né? E aí, essa questão deles estarem muito próximos, arranjados nesse retículo cristalino, faz com que no estado sólido eles não sejam condutores de eletricidade e calor. No entanto, quando esses cristais são dispostos num solvente, né? Esses elétrons ficam livres e, em solução, os compostos iônicos são condutores de eletricidade. Beleza? Isso é um outro conceito importante de se ter em mente. Bom, em relação a aspectos, você vai ter, em função dos compostos iônicos criados, diversos aspectos, né? E diversas cores em função dos elementos que fazem, que são os elementos presentes ali no retículo cristalino. E uma outra coisa, a fórmula dos compostos iônicos, tipo NaCl, não é uma fórmula molecular, é uma fórmula mínima. O que ele está querendo te dizer com NaCl é que para cada cátion sódio, você tem um ânion cloreto. Então, a proporção ali é 1:1. E essa fórmula mínima, ela vai ser muito importante para a gente definir, por exemplo, qual é o tipo de empacotamento que esse retículo cristalino vai sofrer, que é uma coisa que é muito pouco cobrada, e nesse ponto não é nem tão relevante assim, tá? Uma coisa extremamente importante é você saber determinar, e a gente vai ver isso no slide, é você saber determinar a fórmula dos compostos iônicos, que você usa um artifício chamado artifício da inversão, em que a carga de uma espécie é o índice da outra espécie. Trocando em miúdos, o que significa isso? A carga do cátion é o índice do ânion, e a carga do ânion é o índice do cátion em módulo, tá? Então, você esquece os sinais de mais e menos e você vai cruzar. A gente chama isso de artifício da inversão, para determinar a fórmula de compostos iônicos. Então, o que você precisa saber efetivamente de ligação iônica ou eletrovalente? O que é o mais importante? Que é uma ligação predominantemente entre um elemento muito eletronegativo, que é o ametal, e um elemento muito eletropositivo, que é o metal. Que essa união se dá em função da diferença de eletronegatividade entre eles. Em geral, quando a diferença de eletronegatividade é maior do que 1,7, você já pode caracterizar o elemento como iônico. E quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior é o caráter iônico desse componente. Quanto menor for, menor é o caráter iônico. E quanto maior o caráter iônico,
mais ele expressa essas propriedades, né, que se atribuem aos compostos iônicos, como alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Então, quanto maior o caráter iônico, por exemplo, maior vai ser o ponto de fusão, maior vai ser o ponto de ebulição. Mais dura vai ser a substância, por exemplo. Tá? Uma outra coisa que vocês devem saber é escrever a fórmula dos compostos iônicos baseados nesse artifício da inversão. E, finalmente, você saber as propriedades, né? Alta dureza, sólido na temperatura ambiente, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, formam retículos cristalinos. A fórmula escrita não é uma fórmula molecular, é uma fórmula mínima, afinal de contas eles não formam moléculas, são condutores de eletricidade em solução ou no estado líquido, porque os elétrons vão estar livres, e não são condutores no estado sólido. Basicamente, o que vocês precisam saber sobre ligação iônica ou eletrovalente, né, é basicamente isso, beleza? Tá, então vamos dar uma olhada nisso nos slides. Daí vocês observam, por exemplo, os aspectos de alguns compostos iônicos, né, de cromato de potássio, ele é laranja, ele é usado inclusive para fazer aquela experiênciazinha do vulcão de dicromato, que é bem legalzinha. Que é legalzinha, mas do ponto de vista ambiental ela é bem ruinzinha, né? Então por isso que a gente evita ao máximo fazer isso, porque para descartar depois o cromo é complicado, né? Óxido de níquel 2, aí é verde, né? Esses são compostos genuinamente iônicos. Aí do lado você tem o aspecto de compostos covalentes, né? E de compostos metálicos, que a gente vai falar posteriormente. Então, como eu tinha comentado lá, ligação iônica ou eletrovalente, né? Ela resulta da atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Aí, por exemplo, você tem um exemplo aí do sódio, a distribuição eletrônica dele. Como ele tem um elétron na camada de valência, a tendência vai ser perder esse elétron, né? Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência vai ter tendência a perder o elétron. Quem tem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência vai tender a ganhar elétron. E quem tem 4 elétrons na camada de valência, como está no meio de 8, né, que é o octeto, não vai ter nem tendência a perder, nem tendência a ganhar, vai ter tendência a compartilhar e vai formar um outro tipo de ligação. Tá? Então, é legal guardar essa informação aí. Quem tem 1 elétron na camada de valência tem tendência a perder esse 1 elétron. Quem tem 2 vai ter tendência a perder 2, quem tem 3 vai ter tendência a perder 3. Quem tem 5 vai ter tendência a ganhar 3, quem tem 6 vai ter tendência a ganhar 2 e quem tem 7 vai ter tendência a ganhar 1. Né? O objetivo é chegar no octeto. Tá? Os elementos metálicos, né, que têm tendência a perder, eles têm baixa energia de ionização e baixa afinidade eletrônica. E os elementos que têm tendência a ganhar vão ter alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica. Tá? Então, nesse caso aí, a transferência de elétrons, né? No caso de elétron, né? Porque só tem um, ele vai se dar do sódio para o cloro. Só que quando o sódio perde um elétron, ele vai a cátion sódio. E quando o cloro ganha um elétron, ele vai a ânion cloreto. E como o cátion sódio tem carga positiva e o ânion cloreto carga negativa, eles vão se atrair mutuamente. Essa atração eletrostática vai dar origem ao composto iônico de fórmula mínima NaCl, que a carga do Na é mais 1, a do Cl menos 1. Se você cruzar essas cargas para virarem índice, esquecendo de sinal, fica Na1Cl1, tá? NaCl, essa é a fórmula mínima, tá? Bom, então, quando o sódio perde um elétron, né, e vai a cátion sódio, ele adquire a configuração eletrônica de um gás nobre. Enquanto o cloro, quando ganha um elétron e vai a ânion cloreto, ele também adquire a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, ambos ficam estáveis com cargas opostas. E isso faz com que a ligação entre eles seja extremamente estável. Tá? Então, essa ligação se dá por conta dessa transferência. E outra coisa, toda ligação iônica é um sistema eletricamente neutro, então a carga total é zero. Tá? Aí está a representação do que eu tinha falado sobre o artifício da inversão, né? A carga do cátion vira o índice do ânion, a carga do cátion é representada por X, e a carga do ânion vira o índice do cátion. Tá? O número de elétrons cedidos obrigatoriamente tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Tá? Um exemplo, por exemplo, não dá, né? Mas um exemplo aí de magnésio e cloro. Magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, então a tendência dele é formar cátion divalente, né? Formar cátion de carga mais 2. Enquanto o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, a tendência é ganhar 1 para chegar em 8.
Então tem tendência a formar ânion monovalente, -1. Se você cruzar as cargas esquecendo o sinal, fica Mg com índice 1, magnésio índice 1 e cloro com índice 2. Então a fórmula mínima MgCl2. Né? Aí tem uns exercícios propostos para você representar a fórmula dos compostos formados entre os elementos. Vou fazer o primeiro e o último para você ver como é que é. Ó, o cálcio, por exemplo, família 2, tendência a perder 2 elétrons, né? 2 elétrons de valência. Então ele tem tendência a formar cátion divalente, então vai ficar cálcio mais 2. E enxofre, família 16, 6 elétrons na camada de valência, tendência a formar ânion divalente, carga -2. Se você cruzar mais 2 e -2, vai ficar Ca2S2. Como os dois números são iguais, a fórmula mínima é CaS. E no último, D, cálcio e fósforo. Cálcio, 2 elétrons de valência, tendência a formar cátion divalente, vai ficar cálcio mais 2. E o fósforo, família 15, 5 elétrons de valência, tendência a ganhar 3 elétrons, vai formar ânion trivalente. Então vai ser fósforo -3. Cruzando aí as cargas e transformando-as em índice, né, fica a cálcio 3, fósforo 2. Então fica Ca3P2. Tá? Uma outra representação possível é a fórmula de Lewis. Tá? Na fórmula de Lewis você vai representar basicamente a mesma coisa, só que você não vai cruzar as cargas, né, e vai manter as cargas lá em cima e só colocar as quantidades aí, como por exemplo o cálcio. Cálcio forma cátion divalente, cálcio mais 2. E flúor forma o fluoreto, que é um ânion monovalente. Só que para cada cálcio perde 2 elétrons, cada flúor ganha 1 elétron. Então eu vou precisar de 2 ânions flúor para receber os 2 elétrons do cálcio. Aí eu coloco esse 2 aí na frente e em torno do símbolo do elemento eu escrevo os elétrons da camada de valência. Ele obrigatoriamente tem que estar com 8. Tá? Então assim, no cátion você não escreve os elétrons de valência, até porque ele não tem nenhum aí. A partir do momento que ele perde esses 2, ele fica com a configuração de gás nobre. Né? E o flúor, ele tinha 7 elétrons, ganhou 1, está representado por essa carga -1 aí, ficou com 8. Tá? E aí tem alguns exercícios propostos aí para vocês arranjarem nessa estrutura de Lewis aí. Tá? Essa tabelinha ela é legal para você olhar a quantidade de elétrons de valência de cada espécie. Com ela você consegue montar, por exemplo, quem tem tendência a formar cátion, quem tem tendência a formar ânion, né? E aí você vai ter algumas exceções aí, por exemplo, o boro lá, ó, ele não forma cátion, né? O arsênio, o antimônio, esses caras não formam ânion tão facilmente, né? E aí a gente vai ver depois nas exceções do octeto por que isso é possível. O sólido iônico, formado a partir dessa interação eletrostática, como eu disse, ele chega a um empacotamento em que tem uma proporção entre cátion e ânion. E aí o arranjo dele espacial para formar esse retículo cristalino, desse agregado, é em função da proporção entre cátion e ânion. Tá? Ele se organiza em função de que as cargas opostas tenham o maior nível de atração e que a repulsão entre cargas de mesmo sinal tenha uma repulsão mínima. Então o objetivo desse arranjo espacial é maximizar a interação entre as espécies de cargas opostas e minimizar a repulsão entre espécies de mesma carga. E para isso eles vão se estabelecer na maior distância possível. Os compostos iônicos eles têm propriedades bem peculiares. Né? Primeiro que você fundir, por exemplo, cloreto de sódio é uma temperatura bem alta, acima de 1.700 graus. Né? Mas aí quando você funde, você repara que você está espalhando aí o agregado, né? A partir de calor, por exemplo. Aí repara que o cloreto de sódio, né? Eles abandonam as posições fixas no retículo cristalino, que apresenta uma grande estabilidade, e ficam desordenados e com movimento. E aí essa questão é que leva à condução de corrente elétrica, por exemplo. Agora, para romper a energia do retículo cristalino, precisa de uma energia alta, né? Uma quantidade de calor bem grande, por isso que eles apresentam um ponto de fusão bem alto. Mostrando aí, por exemplo, experimentalmente que o cloreto de sódio agregado no estado sólido ele não conduz corrente, enquanto ele no estado líquido, em que os elétrons, né, se encontram relativamente livres, com alto grau de mobilidade, ele conduz a corrente. Tá? Uma outra coisa é que eles apresentam elevada dureza, então eles são quebradiços, porque eles não se deformam no campo elástico, né, por conta da falta de mobilidade de íons, né,
e baixa resistência ao impacto. A dureza, ela é a propriedade mecânica em que você tem uma baixa deformação no campo elástico, né? E a espécie não te avisa quando vai romper, né? O que significa basicamente isso? É que qualquer outra, ela risca outras substâncias, né? Mas ela não é riscada por qualquer uma. Quanto mais duro for uma espécie, maior é a resistência que ela tem a sofrer risco, tá? Mas ela também é pouco resistente, por exemplo, à tração. Ela resiste bem à compressão, mas não resiste bem à tração. A dureza ela se dá em função da falta de mobilidade de íons e a resistência baixa ao impacto em função do aumento das forças de repulsão ocasionada pelos deslocamentos de carga provocada pelo choque. Então, uma onda de choque é capaz de provocar fraturas e essas fraturas fazem com que se rompa o retículo, tá? Mas mantendo as partes integrais do retículo de forma estável ainda.